Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Quem quiser abrir sua Bíblia, é Romanos capítulo 8. O dia 25 de maio, que é amanhã, é o Dia Nacional da Adoção. No Brasil, o Dia Nacional da Adoção foi oficializado a partir de um decreto em maio de 2002. Então foi oficializado, é uma lei que no Brasil é comemorado o Dia da Adoção, o dia 25 de maio. Que data importante, que é algo tão bom, a adoção, porque tantas crianças, tantos órfãos, e a orfandade é uma triste realidade vivida por milhares de pessoas, talvez até milhões. Estou falando a nível de Brasil, quanto mais a nível do mundo. Quantas pessoas crescem sem pai ou a mãe, ou então sem nenhum dos seus pais? E isso não é o que é o projeto almejado por Deus. Deus nos ama e Pai é o nome favorito de Deus. Você sabia disso? Por que eu falo nome favorito? Deus tem mais de um nome? Sim. Todas as vezes que Deus se apresenta de uma maneira, da forma como Ele quer se apresentar para alguém, então Ele se apresenta com um nome, é a personalidade dele, é uma característica dele. Por exemplo, quando Isaac perguntou ao seu pai Abraão onde que estava o cordeiro do holocausto, ele disse: Jeová Jirê, Deus proverá. Então Deus ficou conhecido, porque Ele fez a provisão do cordeiro, como Jeová Jirê, o Deus da provisão. Jeová Rafá, que deriva o nome Rafael, é o Deus que cura. Emanuel, Deus conosco. E Pai, então Ele também se apresenta como um Pai muito amoroso, e é um dos nomes preferidos de Deus. Jesus, quando esteve no seu ministério terreno, Ele pronunciou mais de 200 vezes, chamando Deus de Pai. Nas primeiras palavras registradas, as primeiras palavras de Jesus que estão registradas na Bíblia, Ele conversa com José e Maria, Ele diz: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu Pai? Então, as primeiras palavras registradas. Nas últimas palavras dele também, na oração lá na cruz, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Só no Evangelho de João, Jesus se referiu a Deus como Pai por 156 vezes. Então é algo muito importante para nós sabermos que Deus quer se relacionar como um Pai. A Bíblia aqui diz em Romanos 8, do 15 ao 17: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Veja só, receber o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Seria pai, né? Porque Abba, ele é tanto em hebraico quanto aramaico. A diferença é só em uma letra que acrescenta. Sequência do texto: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Orfandade nunca mais. Se você foi abandonado pelos seus pais, o Senhor te recebe. Como eu citei, é uma realidade de milhares de pessoas serem órfãos. E existe aqueles que são órfãos de pais vivos, porque não tem um pai presente, não tem uma mãe presente, não tem um carinho, não tem o afeto necessário. Então muitos se sentem abandonados pelos seus pais. Essa é a realidade de centenas de pessoas. Eu mesmo já conversei, com certeza, com mais de 100 adolescentes e até pessoas velhas, que a grande dor do coração era o sentimento de abandono dos seus pais. Mas a Bíblia nos diz, no Salmo 27:10, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, contudo o Senhor me acolherá. Glória a Deus por isso. Se você foi abandonado, o Senhor te acolhe, o Senhor não te despreza. Por isso que o nome preferido dele é
pai, porque Ele quer que você o veja como um pai, mas não como o seu pai falho, mas como um pai perfeito, porque Ele é o exemplo, Ele é o referencial maior, Ele supre todas as nossas carências, seja emocional, seja espiritual, seja material. Como um pai, Ele quer estar presente com você, e por ser onipresente, Ele te garante que Ele estará com você para todo sempre, todos os dias, em todo instante, ainda que você esteja no lugar mais distante, isolado, Ele estará com você. Se você estiver no meio de uma multidão, Ele estará com você, porque Ele não te abandona. Deus, Ele quer te adotar, ou Ele já te adotou como um filho legítimo. Aqui diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção como filhos, por isso podemos chamá-lo de pai. No primeiro século da era cristã, quando essa carta de Paulo foi escrita, a adoção de um filho adotivo, ele era escolhido deliberadamente por seu pai. Até hoje, né, o filho, quem adota, ele escolhe o filho, segundo o seu querer. Mas com o objetivo de perpetuar o seu nome. Esse era o grande objetivo. Talvez um pai que não tivesse filhos, ou até uns que já tinham filhos, como até hoje, ele adotavam filhos com o objetivo de perpetuar o próprio nome, ou seja, dar um nome, dar um sobrenome, para que ele herdasse os seus bens. A sua condição não era nem um pouco inferior aos filhos legítimos. Pelo contrário, ele recebia o mesmo tratamento, e ele podia desfrutar da afeição paterna e reproduzir o mais nitidamente as características do seu pai adotivo, a personalidade do seu pai adotivo. Então, quando Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo, ele tinha isso em mente. Ele olhou para a personalidade de Deus e ele disse: olha, vocês não receberam um espírito de escravidão, mas vocês receberam um espírito de adoção. Isso nós vemos na parábola em que Jesus falou, a parábola do filho pródigo. Sempre falamos do filho pródigo, mas o filho mais velho, aquele que ficou na casa, que sentiu ciúme quando viu o pai festejando o retorno do filho, ele não conseguia se ver como um filho, ele se via como um escravo, como um empregado, porque ele disse: olha, tantos anos eu te sirvo e nunca me deste um cabrito. E o pai fala para ele: filho, tudo que eu tenho é seu também. Ou seja, aquele rapaz, ele não se via como um filho, e você pode se ver como um filho de Deus. Por isso que ele diz: ele não nos deu o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, ou seja, adotados, para desfrutar a legitimidade de filhos, porque Deus gerou apenas um filho, Jesus, ele é unigênito, mas ele nos adota como filhos a partir do momento que cremos nele, como diz em João 1,12, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja, nós somos criatura, nos tornamos filhos a partir do momento que convidamos ou recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E essa adoção, ela é uma escolha divina, assim como um pai ou uma mãe, um casal que escolhe ter esse lindo gesto, né, de adotar. Eu que trabalhei em orfanato, já orfanato público, outros orfanatos, eu sei a realidade de pessoas que desejam ser adotadas. Então é um lindo gesto quando um pai adota, uma mãe adota uma criança, adota um filho. É uma escolha dele. Na sequência, no verso 13 do Evangelho de João, capítulo 1, ele diz: os quais não nasceram do sangue nem da carne, mas da vontade de Deus. Veja só, não foram pessoas que talvez os pais não quisessem, mas foram escolhidas por Deus. Se você foi abandonado, se você foi rejeitado pelos seus pais, saiba que Deus não te rejeita. Aqui diz que não foi por vontade dos homens, mas por vontade de Deus que você é adotado como filho, para desfrutar os privilégios que um filho tem direito. Você foi adotado por Deus por escolha dele, do Pai. Não por homens, mas por Deus. Como filho adotivo ou como filho, você se tornou um herdeiro legítimo.
Aqui diz o texto, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja, nós vamos herdar, nós já desfrutamos dessa herança nessa vida, das promessas, tudo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário para nós tomamos posse, e nós temos a promessa da eternidade, estar ao lado do Pai, e ninguém sabe exatamente como será lá, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem a mente humana imaginou, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa é a herança, uma herança de justiça, uma herança de paz, uma herança onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais desilusão, onde ninguém mais será abandonado, ninguém vai sentir tristeza. Essa é a herança dos filhos de Deus, mas nós desfrutamos também aqui, porque aqui é a prévia daquilo que nós vamos desfrutar lá no céu. Mas além da herança, nós também herdamos sofrimento. Mas tinha que falar em sofrimento? Sim, porque o texto diz, se com ele reinamos, com ele sofremos também. Se nós vamos receber uma herança eterna, aqui nós temos o sofrimento. Qual tipo de sofrimento? O sofrimento muitas vezes de perseguição por viver uma vida justa, por reproduzir o caráter, a personalidade do nosso Pai Celestial. Muitas vezes as pessoas vão criticar, vão perseguir, e tem países inclusive que é proibido ser cristão, e ali são perseguidos até com a pena de morte, com prisão, com açoites e tudo mais, pelo fato de serem filhos de Deus. Mas como filhos, então, somos herdeiros legítimos. Você também desfruta da afeição paterna completamente. Como eu citei, quando Paulo escreveu inspirado pelo Espírito, ele observou o que acontecia na adoção. E aquele filho, além de ter um tratamento como filho, de perpetuar o nome do pai, ele também deveria reproduzir a característica da personalidade do seu pai. E é interessante isso, porque quando nós falamos sobre essa afeição completa, porque quando nós reproduzimos a personalidade do nosso Abba, nós simplesmente estamos manifestando que nós somos, manifestando ao mundo que nós somos filhos de Deus. Quando eu me casei, eu e a Antonirete nos casamos, a Vanessa tinha 5 anos, então ela não é minha filha biológica, mas ela reproduz tanto a minha personalidade, que muitas e muitas pessoas simplesmente diziam, como ela é parecida contigo, como ela é parecida com você, olha, é o seu jeito, o jeito que você faz, ela faz também. Por quê? Porque o filho, ele reproduz o seu pai. Então nós, como filhos de Deus, nós reproduzimos a personalidade do nosso pai. Lá em 1 João, capítulo 3, versos 2 e 3 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha só, seremos semelhantes a Ele. Então nós reproduzimos a personalidade do nosso Pai Celeste. Essa é uma das características da nossa herança também como filhos, perpetuar a personalidade dos pais. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Você sabia que quando fomos chamados, os cristãos foram chamados, os seguidores de Cristo foram chamados de cristão pela primeira vez, foi de forma até pejorativa, porque eles sempre queriam imitar Jesus em toda a sua conduta, que as pessoas começaram a zombar. Eles são cristãos, que significa pequenos cristos. Só que é uma realidade, nós imitamos Cristo porque nós transmitimos a personalidade do nosso Pai. Então nós temos essa característica de perpetuar a personalidade do Pai em nossas vidas. Como filhos também, nós temos recebemos e desfrutamos da afeição do Pai. A orfandade é terrível, uma pessoa não poder desfrutar da afeição, do carinho do pai, como eu já citei no início dessa mensagem. Eu perdi meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, e isso foi uma dor muito grande que eu carreguei dentro de mim por muitos anos, e eu nem falava para ninguém, guardava para mim essa dor dentro do meu coração, e muitas vezes eu chorava, sentindo essa falta de pai, a falta paterna ao meu lado. Mas eu lembro que no princípio da minha conversão, quando Deus me atraiu para junto dele, porque é Ele que nos escolhe, como eu falei agora há pouco, fomos escolhidos por Deus, eu fui atraído pelo Evangelho de João, que era o que eu mais lia, e as cartas de João. E hoje eu entendo muito bem por quê.
Porque como eu citei no início, só em João Jesus chama Deus 156 vezes de Pai. E todas as vezes eu olhava Deus como meu Pai. E nas cartas de João, ele chama de filhinhos. Então todas as vezes que eu lia meus filhinhos, para mim aquilo era Deus falando exatamente para mim, meu filhinho. Então aquilo acariciava a minha alma e supria essa carência paterna que eu tinha. Então em Deus nós temos essa carência totalmente suprida também. Por isso que ele disse que nós não recebemos um espírito de escravidão para viver atemorizado, mas o espírito de filho pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Abba é a palavra pai, significa que nós podemos nos relacionar com o pai da forma mais carinhosa que nós desejarmos. Aqui na Bahia chama painho, em Israel, Abba. Se você quiser chamar papai, paizinho, meu painho, não importa, é a maneira como você quer se relacionar, e você vai ouvir profundamente no seu espírito, ele te chamando de filhinho, meu filho, minha filha, eu estou aqui com você, porque em Deus nós temos todas as nossas carências supridas. O nosso papai, o nosso Abba, veio para suprir tudo aquilo que os nossos pais terrenos não conseguiram, que talvez nem receberam também, e por isso eles não puderam dar, e talvez você seja até órfão, mas ele veio para suprir as suas necessidades. Nossa adoção por Deus nos leva a ter as nossas carências 100% sofridas, 100% supridas. Por isso, aonde você estiver, se você ainda não se sente um filho de Deus, uma filha de Deus, talvez você nem consiga se referir a Deus como pai. Talvez você tenha uma dor tão grande, eu nem tinha preparado isso que eu vou falar agora, não está escrito aqui não, mas talvez você tenha uma dor tão grande, uma ferida na sua alma tão grande pelo seu pai terreno, por algo que ele fez para você. Infelizmente, muitos filhos são até abusados sexualmente pelos seus pais, uma triste realidade de muitos lares. E você está ouvindo essa mensagem, e você não consegue nem falar a palavra pai, e nem pensar em Deus como pai, porque o seu coração se enche de ira. O seu Pai Celestial, Ele quer curar essas feridas da sua alma. Como disse aqui, ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, ainda que eles te abandonam, ainda que eles venham te ferir, ainda que eles venham te machucar, maltratar, olhe para o seu Pai Celestial, Ele só tem amor, e o amor, no maior nível que possa existir, porque o amor verdadeiro, ele não exige troca, ele simplesmente se dá, e o Pai te ama tanto, que a Bíblia diz que Ele deu o Filho unigênito dEle, para morrer em nosso lugar, sofrer as nossas dores, carregar as nossas dores, para a cruz do Calvário, e para que através desse sacrifício, nós nos tornássemos filhos do Papai do Céu. Então, abra o seu coração, eu sei que há uma luta dentro de você agora, abra seus lábios, clama pelo seu Pai Celestial. Se você ainda não consegue tê-lo como Pai, coloque a mão no seu coração e repita essas palavras comigo. Senhor Deus, eu tenho uma dor no meu coração, na minha alma, pelas feridas causadas pelo meu pai. Eu quero liberar o perdão para ele, mesmo que ele não mereça. Eu libero o perdão agora, e eu peço o teu perdão e a tua misericórdia para ele, e o teu perdão e a tua misericórdia para mim, e eu recebo o teu Filho Jesus como meu único e suficiente Salvador. Me adota como filha, como filho, porque hoje eu ouvi que o Senhor quer suprir as minhas carências. Supre todas elas, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra o seu coração diariamente com seu Pai, aonde você estiver. Como pai,
Você pode entrar no seu quarto, pode estar na sala e dizer para Ele: Pai, hoje eu quero o teu colinho, hoje eu quero a tua carícia. Eu já deitei no sofá da minha casa, de lado, e eu disse: Pai, tudo que eu quero hoje é a tua presença manifesta. Ele já está dentro de você, mas nós precisamos muitas vezes dessa presença manifesta, e Ele vai se manifestar, você vai sentir a presença dEle. Aonde você estiver, peça ao papai, peça ajuda do papai. E se você quiser seguir o meu conselho também ainda, leia o Evangelho de João, não precisa ler todo de uma vez, leia as cartas de João, para você ouvir a voz do teu Abba Pai, te chamando de filhinho, de filhinha, e você vai ter a sua alma 100% curada, porque Ele veio para curar as nossas feridas. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Recadinho aqui para os irmãos. Nossos dízimos e ofertas, você que não está vindo no templo, pode ou passar aqui, entregar para a nossa secretária, ou então depositar nas contas que sempre são, ou na conta que sempre é postada nos grupos da igreja, tanto de WhatsApp como no Facebook aí. Muito obrigado por estar conosco. Compartilhe essa mensagem. Se Deus falou com você, compartilhe ela. Talvez você não queira compartilhar o culto todo. Quando eu chegar em casa, eu vou postar no YouTube somente a mensagem da noite. Aí você compartilha com as pessoas, mas é bom compartilhar o culto também. Amém? Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e o poder que vem do alto seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.